Rubinho, desliga sua câmera. Desliga? É. Depois tu liga de novo. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um curso do Movimento Todos pela Construção, uma iniciativa da Et Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. Hoje tenho a honra aqui de dividir esse curso aqui com meu colega Rubens Curti. Ele é um especialista em concreto, é engenheiro civil pela FAAP, trabalhou durante 10 anos na Concrelix e por 18 anos na Falcão Bauer. Atualmente é nosso coordenador do Laboratório de Concreto e Argamassa da BCP. Então, Rubinho, muito obrigado aí pelo aceitar o nosso convite. Então, é com você, Rubinho. Pode ligar sua câmera. Pessoal, boa tarde. Como a Grécia já me apresentou, meu nome é Rubens e sempre trabalhei com tecnologia de concreto. Vou tentar passar um pouquinho para vocês do que eu sei, tá certo? E vocês vão, se tiver alguma dúvida, vocês vão fazendo as perguntas, que depois, no fim, a gente tenta esclarecer todas elas. Não sou o dono da verdade, tenho minhas limitações. Caso contrário, que eu não saiba responder alguma pergunta, meu e-mail vai estar no fim da apresentação. Vocês entram em contato e a gente tenta respondê-las. Então, vamos lá falar sobre controle tecnológico do concreto para obras de edificações e obras em geral, né? Bom, o controle tecnológico do concreto é estabelecido pela NBR 12655 e envolve as seguintes operações. A primeira dela, logicamente, coletar o concreto nas betoneiras, né? Ou nas betoneiras de obra, ou nas betoneiras das concreteiras. Determinar o abatimento, que a gente vai fazer a recepção do concreto, receber o concreto ou não, dependendo do abatimento que der. Fazer a moldagem dos corpos de prova, que o controle tecnológico se resume na moldagem dos corpos de prova, para determinar uma resistência. Após a moldagem, esses corpos de prova normalmente permanecem na obra durante 24 horas, são coletados no dia seguinte, né, tem que ficar armazenado esses corpos de prova em local protegido, na sombra, que não tenha, o pessoal mexa com esses corpos de prova para não danificá-los. É feita a desmoldagem e o transporte desses corpos de prova para o laboratório, onde se inicia a cura úmida, né, em câmara úmida ou em tanques de água. Posteriormente é feito o preparo desses corpos de prova e, efetivamente, o ensaio de resistência, que vai fazer com que podemos determinar a resistência característica desse concreto. Bom, chegando no laboratório, os corpos de prova têm todo um manuseio. Eles vão para a câmara úmida, pode ser em tanques de água também, não há problema nenhum. Tem laboratórios que não têm câmara úmida, ou laboratórios de obra mesmo, as obras não têm câmara úmida, depois pode ser num tanque de água. Lá eles permanecem até a ruptura, até o ensaio de compressão, que normalmente é feito com idades definidas pelo construtor, e aí é 3, 7 e 28 dias. A resistência final normalmente é aos 28 dias, ou casos específicos, onde você precisa de uma desforma rápida, você estabelece uma outra idade. Então, depois da câmara úmida, esses corpos de prova são preparados, o topo dele é feita a retífica desses corpos de prova, ou o capeamento com o enxofre, né, para deixar paralela tanto a parte inferior quanto a parte superior, para não trazer irregularidades no ensaio quando eles forem submetidos à compressão. E, posteriormente, o ensaio de compressão, né, que é feito nos corpos de prova, imprensas, logicamente, tem que ser calibradas, hipermétrico, para ter toda a confiabilidade. Bom, então, esse controle tecnológico se resume, primeiro, na aceitação do concreto, né, que é o concreto no estado fresco. Você
recebe o concreto, tira o concreto da betoneira, faz o ensaio de abatimento, que é o ensaio de trabalhabilidade, e recebe esse concreto. Esse ensaio normal, esse recebimento é feito pelo alguém tem que da obra que tem que tomar pé dessa situação, fazer o ensaio e receber ou não esse concreto. Se não está dentro daquela faixa de slump que foi estabelecida, você recusa o caminhão. Caso contrário, aceita o caminhão e faz a moldagem dos corpos de prova. Feita a moldagem, todo aquele processo que eu mostrei anteriormente, determina-se a resistência e vamos, a partir daí, fazer, logicamente, a aceitação do concreto da estrutura. Não é a aceitação da estrutura, é a aceitação do concreto que vai ser utilizado na estrutura. Para isso, a gente vai ter que formar lotes. Então, eu formo lotes para receber esse concreto parcialmente. Então, eu vou recebendo o concreto à medida que a obra vai evoluindo. Tá? Então, são formados lotes. Então, aí está o recebimento do concreto na obra, tá certo? Você pode fazer com o concreto produzido na obra, tá? Não tem problema nenhum. Se você tiver equipamento, tiver betoneira, tiver engericas, enfim, tiver gente para fazer isso daí na obra, você faz esse controle, faz a moldagem do abatimento para determinar a aceitação desse concreto, dessa betoneira, tá? E como é que é feito isso? É feito nas primeiras amassadas, até obter uma determinada consistência. Sempre que ocorrer alteração na umidade da areia, porque vocês vão estar recebendo areia, nós vamos estar recebendo areia do fornecedor, a areia às vezes chega no mesmo dia da concretagem, então ela pode estar em estado mais úmido, mais seco, então se houver alguma mudança, alguma entrega de areia nesse período, tem que fazer uma nova determinação do ensaio. Na troca de operadores, se você eventualmente na hora do almoço tiver que trocar os operadores, você faz novamente o ensaio, e sempre que forem moldados corpos de prova de concreto. Logicamente, você não vai fazer em toda a betonada, porque uma betoneira dessa na obra tem uma capacidade muito pequena, 300, 400, 500 litros. Não tem nem sentido você moldar de toda a betonada. Então, você adota essa regrinha aí, né, para fazer as moldagens, para fazer a determinação do slump, e aí sim, você faz a aceitação e faz a moldagem dos corpos de prova para a gente depois passá-los para determinar a resistência. Né? Feito isso para concretos produzidos em obra, no canteiro de obra. Se eventualmente você for adquirir o concreto de uma concreteira, de uma empresa de serviço de concretagem, tá certo? Aí sim, aí você vai moldar de todos os caminhões de betoneira, mesmo porque é um volume muito maior. Normalmente as betoneiras têm capacidade muito grande, e em média aí dá 8 metros cúbicos cada viagem dessa, tá certo? Então você tem que tirar o abatimento, medir o abatimento em todos os caminhões de betoneira, tá? Feita a homogeneização, retira uma amostra de concreto do caminhão betoneira e determina o abatimento. Os abatimentos hoje, que são regidos pela NBR 7212, eles estão nessa faixa que está estabelecida, essas classes de abatimento, classe de slump, o S10, o S50, o S100, o S160 e o S220, que a variação deles está do ladinho aí, como vocês estão vendo, de 10 a 50, de 50 a 100, 100 a 160, 160 a 220 e maior que 220. O maior que 220, maior igual a 220, não é um concreto autoadensado. Aqui nós não estamos falando de concreto autoadensado, estou falando de slump, né? Se vocês viram, se vocês notaram, o aparelho de slump, ele mede 30 centímetros de altura. Então, não dá mais para eu determinar slump acima disso. Então, a partir daí, eu tenho o concreto autoadensável, onde eu meço o espalhamento dele, tá? Isso, se Deus quiser, vai ser tema de uma nova palestra. Então, eu meço o espalhamento.
Então, se vocês olharem do ladinho aí, eu pus aí para vocês, que antigamente o slump era de 20 a 90, de 90 a 150 e maior que 160, que era uma norma, que é a antiga NBR 7212, que inclusive atualmente ela está em revisão. Tá? Então tinha essa variação, essa tolerância dos abatimentos. Hoje não se usa mais isso. Hoje as tolerâncias que vocês estão vendo é a atual 7212, que está em vigor desde 2012. A gente sabe que na obra o pessoal ainda continua com eu quero concreto de slump 100 mais ou menos 2, eu quero concreto de 150 mais ou menos 3. Então, isso não se usa mais. Então, nós temos que nos adequar à nova norma, tá? A norma 7212, que estabelece novas faixas de abatimento. Bom, aceitação do concreto da estrutura. Como eu falei para vocês, é o concreto da estrutura, não é a aceitação da estrutura. Eu não vou fazer o controle da estrutura, eu vou fazer o controle do concreto da estrutura. A estrutura envolve muitos fatores, que não tem nada a ver, além do concreto, tem muitas outras coisas que fazem parte de uma estrutura. Então, eu tenho que formar lotes, tá? Lotes de concreto. Esses lotes são definidos e produzidos, aplicados sob condições uniformes. Logicamente, eu não vou misturar um concreto de FCK 50 com um concreto de FCK 30. Então, são características iguais do mesmo tipo de concreto, da mesma família, com os mesmos procedimentos. Então, eu tenho três sistemas que eu posso adotar, tá? Então, eu posso adotar o lote por andar, tá? Onde são moldados, no mínimo, 6 exemplares, de modo a atender os seguintes limites, né? Por andar, por volume ou por tempo. Por andar, logicamente, se eu tiver uma edificação, né? Logicamente, se for um galpão, uma obra horizontal, não tem sentido, né? Fazer por andar. Então, aí, nesse caso, eu passaria a fazer por volume, tá? Por volume é onde você tem peças que vão estar sujeitas a esforços de compressão e peças que vão estar sujeitas a compressão e flexão. Se você tem compressão e flexão, o lote máximo tem que ser de até 100 metros cúbicos de concreto. Se for só compressão, 50 metros cúbicos de concreto. Ou ainda, a terceira alternativa seria por tempo de concretagem. Eu posso fazer por concretagem, eu vou ter várias concretagens numa semana, 2, 3 concretagens numa semana, num prazo máximo de 7 dias, logicamente, eu pego 3 dessas amostragens num prazo máximo de 7 dias e monto o meu lote. Sempre, logicamente, 6 exemplares, tá? No mínimo 6 exemplares. Quando eu falo 6 exemplares, são 6, se for concreto de concreteira, são 6 betoneiras diferentes. Né? Porque às vezes o pessoal tira 6 exemplares do mesmo caminhão betoneiro, não tem sentido, tá certo? Parece óbvio, né? Mas a gente tem visto isso aí, que isso ocorre normalmente. Então, você adota o esquema, o lote, o jeito que for melhor para a obra, de acordo com a obra, e determina, faz o seu controle em função disso daí. Bom, existem 2 critérios para a amostragem. A amostragem parcial e a amostragem total, tá? A amostragem parcial, o próprio nome já fala, né? Moldagem de corpos de prova, de betonadas, alternadas e de modo aleatório, para a formação de lotes. Cada lote deve ser composto por, no mínimo, 6 exemplares de betoneiras diferentes, tá? De betonadas diferentes. Ou o controle por amostragem total, onde pode ser aplicado somente para concretos dosados por centrais. Claro que você não vai fazer uma amostragem total de todo no concreto rodado na obra, onde você faz de toda a betonada, você molda, e não teria nem cabimento. Imagine fazer 50, 60 metros cúbicos de concreto em betoneirinha de 300 litros, 500 litros, quantas moldagens teria que ser feito? Então, não se aplica, né, a amostragem total para concreto dosado em obra.
Tá? Só se aplica para concretos rodados nas betoneiras, né? Nas concretas, concreto fornecido pelas concreteiras. Tá? Então, nesse caso, você molda de todas betonadas, de todas as betoneiras, para as idades que você queira fazer o seu controle, normalmente, como eu falei, 3, 7 e 28 dias, e exemplares, né? Você vai moldar exemplares. Cada exemplar são 2 corpos de prova, no mínimo 2 corpos de prova. Não se deve fazer amostragem para uma idade, por exemplo, 7 dias você molda um corpo de prova, e 28 dias você molda 2 corpos de prova. Não, não faça isso, porque isso vai estar... Você pode implicar num erro que não caracteriza o concreto. Então, molde, no mínimo, sempre 2 corpos de prova. E desses 2 corpos de prova, você vai tirar sempre o maior valor. Por que a gente tira o maior valor e não o menor valor e não a média? Porque o maior valor, quando você estabelece uma dosagem de concreto, quando você faz uma dosagem de concreto, você quer que o concreto atinja aquela resistência máxima que ele tem. Tá? Então, quando a gente molda, por isso que a gente molda no mínimo 2. Moldei 2. Um deu, por exemplo, 30,5. O outro deu 28,4. Qual que eu devo adotar? O 30,5. E por que não o 28,4? Porque se eu estou querendo que aquele concreto atinja o potencial máximo dele, o potencial máximo que eu obtive foi o 30,5. Então, foi o maior valor. E por que o outro não chegou no mesmo valor se é o mesmo concreto? Porque pode ter havido algum erro, tá? Alguma falha, que logicamente ninguém erra porque quer, alguma falha que a gente não percebeu. E que tipo de falhas que eu poderia ter para fazer com que o concreto dê resistências menores? Por exemplo, uma moldagem inadequada, tá? Existe uma norma que deve ser feita, a moldagem tem um critério para ser feito, tá? Uma coleta de corpos de prova inadequada, parece óbvio, né? Mas a gente vê tanto absurdo, né? Esses corpos de prova serem transportados da obra para o laboratório em carros pequenos, então acumula os corpos de prova um sobre o outro, que pode causar algum dano nos corpos de prova que ficam na base inferior. Tá? Esse é um outro erro que pode ser cometido com o corpo de prova e fazer com que o concreto dê menor resistência. Uma outra falha que pode ser cometida é na cura dos corpos de prova. Esses corpos de prova têm que ser, depois de moldado, desformado, eles têm que se manter na cura úmida, tá? Para posteriormente serem ensaiados. Tá? Então, eu ponho eles na cura úmida e vejo a idade que vai ser feito o ensaio e tiro eles da câmara úmida e rompo os corpos de prova. Os corpos de prova devem ser rompidos úmidos. Tá? Por que eu tenho que romper ele úmido? Porque eu não sei quando que ele vai estar seco. Como é que eu vejo? Como é que eu tenho certeza que um corpo de prova está plenamente seco? Tá, eu não tenho certeza. Eu olho, tiro ele da câmara úmida, deixo ele na bancada e daí? Está seco? Ah, superficialmente está seco. E internamente, como é que ele está? Será que ele está seco? Aí eu teria que verificar isso aí. Como é que eu faço isso? Através de pesagem, de verificações. Tá? Eu nunca vou ter certeza plenamente se ele vai estar perfeitamente seco, que eu possa fazer o ensaio. Porque se eu romper o corpo de prova seco, inclusive ele dá resultados mais altos. Mas eu não sei o quanto seco ele está, o quanto de umidade tem dentro dele. Então, para não incidir nesse erro, a gente rompe todos eles úmidos, porque eu tenho certeza que se eu deixar ele um dia dentro da câmara úmida ou dentro de um tanque, ele vai estar saturado. Então, eles vão ter, pelo menos, igualdade no ensaio. Então, o ensaio vai ser igual para todos. E mais um erro que pode ser cometido, que é com relação ao capeamento dos corpos de prova, ou a retífica dos corpos de prova. Eles têm que ter as faces, os topos, né, topo e base, paralelos, tá? Senão eu posso
no contato com o prato da prensa, eu posso carregar mais um lado do que o outro, se o corpo de prova tiver irregular. Além, logicamente, né, que as prensas têm que estar aferidas, tá? Tem que estar calibrada, né, para não incidir no erro. Então, todos esses fatores que eu falei agora, eles podem fazer com que o concreto perca resistência. Tá? Então, por isso que a gente adota de um exemplar sempre o maior valor. Tá? Eu não consigo fazer que um concreto tenha mais resistência do que ele possa ter. Ele tem aquela máxima de resistência. Então, rompi dois. Um deu mais alto que o outro, aquele que deu mais alto é que está o correto. Tá? Então, sempre, nos exemplares, no mínimo dois, e tomar do exemplar sempre o maior valor. Bom, então, como eu falei para vocês, existem dois critérios de amostragem, parcial e total. A parcial é para lotes com exemplares, eu vou moldar de 6 a 20. Vamos supor que numa obra eu tenha 30 caminhões betoneiras, né? Chegaram 30 caminhões betoneiros. Eu vou escolher de 6 a 20. Escolho 6, 7, 8, 10, 15, 23, o número que eu quiser. Isso se for concreto dosado por central. Se for concreto dosado nas betoneirinhas, né, de obra, a mesma coisa. Vou fazer quantas betonadas? 50, 100, 200 betonadas? Vou escolher entre elas um número entre 6 e 20 e fazer a amostragem dos campos de prova. E aplicar essa fórmula esdrúxula que vocês estão vendo aí, para determinar o FCK estimado, que é a resistência característica do concreto. Tá? Então, aí eu vou receber a minha obra por lote. Então, determinei um lote, fiz essa continha que vocês estão vendo aí, onde N é o número de exemplares, ou o número de amostras, M, que faz parte da fórmula, é N sobre 2, a metade do número de exemplares, e as resistências F1, F2, F3 até FM, tá? FM menos 1 e FM, são valores de resistência dos exemplares que eu moldei em ordem crescente. Então, moldei, por exemplo, 6, 7 exemplares, 8 exemplares. Então, vou pegar sempre o maior de cada parzinho, ou de cada 3, 4, depende do tamanho do seu exemplar, sempre o maior entre eles, pôr em ordem crescente e aplicar essa fórmula aí. A fórmula é simples, tá? Não tem segredo nenhum, tá? É como vocês estão vendo aí. E feito isso daí, determinei meu FCK estimado. É esse meu FCK estimado? Não, eu tenho que fazer ainda uma verificação. Que verificação tem que ser feita? Que não se tomará para valor de FCK estimado valor menor que Φ6 F1. O Φ6 está tabelado aí embaixo de acordo com o desvio padrão, tá? Variando de 2 a 16 exemplares ou mais que isso, né? Maior que 16, se adota o mesmo número, tá? Como eu falei, que os lotes têm que ser no mínimo 6 exemplares, tá? Vocês estão vendo que está churado aí até 5, porque a gente vai tratar isso aí depois, que são casos excepcionais. A partir daí, eu vou adotar um desvio padrão e aplicar essa fórmula que eu falei, Φ6 vezes F1. F1 é o menor valor, tá, que eu obtive quando eu coloquei os copos de prova em sequência. Tá? Obtive isso, aí faço esse confrontamento. Vejo quanto é que deu o FCK estimado pela fórmula grande e quanto que deu quando eu fiz o Φ6 vezes F1. E está escrito aí, não se tomará para valor de FCK estimado um valor menor que Φ6 F1. Então, se eventualmente o meu FCK estimado deu menor valor que o Φ6 F1, o Φ6 F1 é que vai ser meu FCK estimado. Caso contrário, a fórmula é válido o FCK estimado da fórmula. Isso para amostragens parciais até entre 6 e 20 exemplares. Caso eu tenha mais que 20 exemplares, tá? É uma outra fórmula que tem que ser aplicada. Então, o valor estimado da resistência característica, nesse caso, vai ser FCMJ menos 1,65 vezes o SD. Então,
que é o FCMJ? É a resistência média de todos os exemplares que eu moldei. Peguei sempre os exemplares, sempre o maior entre eles, tirei a média e apliquei essa fórmula aí. Tá? Isso no caso de quantidade maior que 20 exemplares. Né? O I65 é um valor de variável reduzida do T-student, né? Correspondente à probabilidade de 5% dos resultados ocorrerem abaixo da resistência característica. Então, a norma permite, a NBR 12655, que eu tenha até 5% vamos supor, moldei 20 corpos de prova, e 5% de 20, quanto que é? 1. Se eu tiver um corpo de prova, tá, que deu abaixo do FCK, ainda esse critério permite que a determinação do FCK estimado seja feita desse jeito. Isso é questionável, gente, porque vamos supor que esse valor que deu mais baixo caia num pilar, que é o pilar mais carregado da minha estrutura. Se estivesse tocando a obra, eu não ia aceitar. Então, fica a critério de cada um. Isso é um critério estatístico, né? Então, estatisticamente, pode ser aceito, mas fica a critério de cada um. E o desvio padrão que deu quando você moldou os corpos de prova, determinou o desvio padrão, aplica-se essa fórmula que vocês estão vendo aí, tá certo? E verifica quanto é que deu. Deu acima do FCK, está atendida a sua solicitação. E o controle por amostragem total, que consiste na amostragem de 100% dos caminhões betoneiras, né? Como eu já falei, esse controle não se aplica para a obra concreto moldado na obra, tá? Então, são moldados todos os caminhões betoneiras, um exemplar. Se você quiser moldar só para 28 dias, fica a seu critério, tá? Não tem problema, você não é obrigado a moldar para outras idades. Normalmente, a gente molda para idades inferiores, para ter uma ideia do crescimento, se esse concreto está, como é que ele está se comportando. Porque, pense bem, se você moldar só para 28 dias e fizer 4 lajes por mês, tá? Moldou um corpo de prova, um exemplar para 28 dias na primeira concretagem, você só vai ter o resultado dele daí 28 dias. Só que você já tem mais 3, 4 lajes em cima. E se o resultado deu baixo? O que tem que ser feito? Vai quebrar tudo, vai desfazer, vai parar a obra? Então, para isso, a gente recomenda, é uma recomendação, que sejam moldados exemplares em idades inferiores. Tá? A gente sabe que se moldar um corpo para 7 e 28, aos 7 dias tem que dar aproximadamente 70% do FCK. Se deu abaixo disso, pode ter certeza que com uma grande margem de acerto, não vai atingir o FCK após 28 dias. Então, para isso, a gente recomenda moldar para mais de uma idade. Tá? E nesse caso da amostragem total, nós vamos ter tanto os FCKs quanto as folhas betonadas. Então, para cada betoneira, para cada caminhão betoneira, eu vou ter um FCK estimado para aquela idade que você moldou. 3, 7, 28, se você quiser moldar para as 3 idades, você vai ter 3 FCK estimados para essas idades. Tá certo? Então, é uma amostragem que você tem 100% de amostragem, né? Você amostra 100% de todo o seu concreto. E os casos excepcionais, como eu falei para vocês, né? No caso de pequenas obras, né? Obras residenciais, casas pequenas, onde você utiliza concreto, até volumes de 10 metros cúbicos de concreto, são casos excepcionais, onde você determina o FCK estimado por essa formulinha que está aí, F1 vezes o Φ6. Lá embaixo está escrito, caso A, B ou C, o Φ6 que você deve adotar. Tá? Bom, aceitação do concreto da estrutura. Eu insisto que é o concreto da estrutura. A gente não está recebendo a estrutura. Mesmo porque, como eu falei, volto a insistir, a estrutura vai ser dividida em lotes. Tá? Então, vou aceitar parcialmente a minha estrutura. Se o FCK
FCK estimado por algum desses métodos, ou amostragem total ou amostragem parcial, deu superior ao FCK, aquele lote está aceito. Tá? Então, se uma estrutura, se for uma edificação de vários andares, eu vou ter vários FCK estimados. Tá? No caso de concreto das betoneiras, eu vou ter quantas betoneiras eu utilizar na obra, eu vou ter tantos FCK estimados para cada uma dessas betoneiras. Bom, caso de não conformidade, pode ocorrer? Sim, claro que pode ocorrer. Então, pode ser que o FCK estimado não tenha atingido o FCK de projeto, aquilo que o projetista especificou. Porque quem vai dar a última palavra da aceitação da estrutura é o projetista. Nós, tecnologistas, laboratórios de concreto, nós só avaliamos o concreto, tá? A palavra final é dada pelo projetista. Então, caso de não conformidade, eu vou fazer alguns ensaios para verificar se houve algum erro na moldagem, que pode ser possível, como já falei para vocês, né? Ou se efetivamente o concreto que foi produzido não está de acordo com aquilo que foi especificado. Tá? Então, eu posso fazer ensaio de esclerometria, ultrassom, algum outro ensaio que possa me garantir que o resultado está correto ou não. Na pior das hipóteses, né, a gente vai fazer um ensaio destrutivo. Esses ensaios de esclerometria e ultrassom são não destrutivos, são ensaios não são tão verdadeiros, vamos dizer assim, mas já dá uma noção boa de como está se comportando o concreto. E, caso contrário, vou retirar testemunho da estrutura, tá? A norma NBR 7680 estabelece como é que deve ser feito esses ensaios, como que devem ser coletadas essas amostras, e formado lotes, tá certo? E verificar se esses valores estão atendendo o FCK de projeto. Tem alguns coeficientes que têm que ser adotados, né, quando eu retiro um testemunho, e a partir daí, sim, determino um FCK estimado para cada lote, tá? E vejo se houve uma falha na operação com os corpos de prova, ou se efetivamente o concreto está de baixa qualidade. Tá? Todos esses ensaios, como eu falei para vocês, têm que ter a supervisão do engenheiro projetista. Então, o engenheiro projetista é que vai dar a última palavra, tá certo? Bom, gente, Glécia, acho que eu excedi meu tempo, não sei se excedi, estou dentro do previsto. Está aí meu e-mail, se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, a Glécia, acho que vai fazer, vocês devem ter feito algumas perguntas aí, a Glécia vai passar para mim as perguntas e eu vou tentar respondê-las, tá? Sabendo ou não. Caso não saiba, meu e-mail está aí à disposição para vocês entrarem em contato, se for o caso. Fico à disposição de vocês. Obrigada, Rubinho. A gente tem aqui várias perguntas. Eu vou tentar agrupar aqui por tipologia, mas teve várias perguntas aqui sobre o capeamento. Então, enxofre, retificação, nata de cimento, neoprene, qual que seria o melhor? Aí, eu vou fazer umas contas que é tudo ao mesmo tema, sabe? O capeamento por meio de retificação não diminui a resistência do corpo de prova? Então, não, você quer perguntar primeiro, eu respondo, faça todas as perguntas e eu respondo. Isso. E se o ensaio, se realiza o ensaio sem o capeamento com enxofre, a validade do ensaio é a mesma ou perde a validade? Então, são todas essas aí sobre capeamento. Então, vamos lá. O capeamento, segundo a NBR 5738, ele deve ser feito sempre por retífica, tá? Ele é a nossa referência. Tanto retificar o topo quanto a base. Não basta retificar só o topo, tá? Tem que retificar ambos, tá? Feita essa retífica, deixando a planicidade dos corpos de prova, né? Tem que estar bem plano para ter um perfeito acoplamento com os pratos da prensa, para não haver nenhum
nenhuma falha durante o ensaio de compressão. Tá? Então, esse é o ideal. Não diminui a resistência, em hipótese alguma. Tem que ser feito, logicamente, com máquinas adequadas, né? Você vai retirar a retífica, você vai eliminar 1, 2 milímetros da superfície que está irregular. Você só vai aplanar o corpo de prova. Não é cortar o corpo de prova, nós vamos aplanar o corpo de prova, para ter um perfeito acoplamento com o prato. Se você não tiver retífica, você pode trabalhar com enxofre. Tá? O enxofre tem que ter uma espessura máxima de 3 milímetros. Não pode ter mais que isso, porque senão começa a interferir no resultado. Em vez de romper o corpo de prova, vai romper o enxofre. As prensas elétricas, as prensas modernas hoje em dia, qualquer falhazinha que der no corpo de prova, qualquer fissurazinha que ocorrer no conjunto corpo de prova capeamento, automaticamente ela para de aplicar a carga. Então, possivelmente, você vai ter um resultado fragilizado, um resultado que não é o verdadeiro. Tá? A outra alternativa, a própria NBR 5738, ela te deixa uma abertura para você usar outros métodos de capeamento, outros métodos de fazer o faceamento dos corpos de prova. Deixa em aberto, desde que você comprove que o método que você está utilizando seja tão eficiente quanto a retífica. Então, você tem que fazer um comparativo entre eles. Tá? Outro método que a gente tem visto muito, que o pessoal tem utilizado, é o neoprene. Eu posso utilizar no neoprene? Pode, sim. Tem uma norma da STM, a STM 1231, que ela estabelece quais características do neoprene. Tá? Então, ela tem algumas características. Não está normalizado brasileiro. Isso não quer dizer que não pode ser utilizado. Pode sim. Só que tem que atender o que está escrito na norma. Tá? Existe o que tem que ser uma dureza com neoprene, uma dureza adequada, uma espessura do neoprene, tá? A quantidade de utilizações. Tá? Então, tem que atender esses critérios que estão na norma. Existe uma empresa no Brasil, né, que está fazendo algumas pastilhas para fazer o ensaio, tá? Possivelmente já tem alguns bons resultados, e possivelmente a gente futuramente deve ser colocado isso na norma. Então, desde que você faça um ensaio comparativo com a retífica, qualquer ensaio é válido. Respondi, Grécia? Respondeu, obrigada, que tinha umas quantas perguntas sobre esse tema. Também estão perguntando aqui, alguns laboratórios adotam tanques de água com cal. Qual que é a sua opinião? Sem problema algum. Por que o cal? Porque quando você dissolve os corpos de prova, logicamente, eles vão ficar em contato com o cal, com a água. E outra coisa, não pode ser água corrente, tá? Tem que ser tanque com água parada. Mas vai criar bicho, tal, vai criar mosquito, vai fazer não sei o que. Infelizmente, tem que tomar esse cuidado, fazer uma cobertura para evitar que ocorra isso daí. E não pode ser água corrente, senão você pode sofrer um desgaste das superfícies do corpo de prova. Para isso, mesmo em água parada, por isso você põe o cal, porque você não perde o carbonato de cálcio da superfície do concreto. Tá? Então, eles ficam sempre com aquele carbonato de cálcio no concreto, não é prejudicado. Então, não há problema nenhum e pode sim colocar o cal, deve-se colocar o cal no tanque e, como eu falei, água parada, não pode ser água corrente, senão pode sofrer uma abrasão no corpo de prova e danificar o corpo de prova e fazer com que dê algum resultado menor. Ok? Aí outra é sobre o desvio padrão. Então, o que significa as letras A, B, C do desvio e da onde vem o Φ6? Bom, eu esqueci de explicar isso aí. O A, B e C significa o desvio padrão que a gente vai obter no concreto. A NBR 12655, ela estabelece que para concretos dosados em central, o desvio padrão mínimo tem que ser 2, e no máximo
4, tá? Então, não se admite para concreto dosado em central desvio padrão maior que 4. Então, para cobrir caminhões betoneiras, você vai adotar a linha lá do FI6, né? Como se fosse, no máximo, 4, ou, se a concreteira te fornecer o desvio padrão, que tem que ficar entre 2 e 4, adotar aquilo que a concreteira fornecer. Os outros, o C e o D, é para concreto dosado em obra, tá? Onde você tem desvios padrões maior que 4, tá? Podendo variar até 7 desvio padrão, tá certo? Então, nesse caso, você determinou o desvio padrão. Se ele ficou na faixa abaixo de 4, né, você adota a condição A. Caso contrário, adota a condição B ou C, porque aí são desvio padrões maiores. Tá? O FI6, como eu falei, faz parte do cálculo estatístico, né? Então, a gente adota o FI6, que é uma tabelinha que vocês viram, que isso daí é padronizado. São aqueles valores de FI6 que a gente vai adotar para fazer o cálculo estimado. Ok. E aqui outra pergunta é sobre a resistência do concreto continua após 28 dias. Até que período ela se estabiliza? Bom, a resistência do concreto vai depender muito do tipo de cimento que você vai utilizar. Se você utilizar um cimento CP5, por exemplo, que significa alta resistência inicial, CP5 é ARI, alta resistência inicial, a evolução da resistência do concreto é muito pequena, depois de 7 dias. Tá? Tanto que as normas brasileiras de cimento, ela estabelece que o controle do cimento ARI seja feito para a idade até, no máximo, de 7 dias. Tá? Não precisa fazer para mais que isso, porque ela não cresce mais. Porque a formulação do cimento faz com que a resistência atinja o potencial máximo dele, né, com 7 dias. Vai crescer um pouquinho mais? Vai, com certeza vai crescer. Cimento CP3 e CP4, por exemplo, que tem adições de escória e de pozolana, CP3 no caso escória e CP4 pozolana, eles têm crescimento maiores após 28 dias. Por quê? O hidróxido de cálcio, que vai reagir com a pozolana ou com a escória, ele continua, todo concreto, toda a reação do cimento produz hidróxido de cálcio. Só que se você não tiver nada que reaja com esse hidróxido, a reação estabiliza e para, que é o caso do CP5, tá? Onde não tem nada que reaja com ele, só tem o cimento puro, eu só tenho o clinker. Tá? No cimento CP3 ou CP4, eu tenho adições de 30%, 40%, 50%, 60%, até 70%. Essa escória vai reagir com aquele hidróxido de cálcio que foi liberado na reação da água com cimento. Tá? Então, aí sim, eu tenho uma evolução de resistência. Eu posso ter resistências crescimento de resistência de até 50%, se for em alguns casos. Eu, por experiência própria, trabalhei em laboratório, eu fiz uma obra onde o concreto era FCK20 na década de 1920, FCK15 na década de 1920. Extraí corpo de prova, depois de 50 anos, e o resultado chegou a 50 MK. Isso por experiência própria. Então, sim, há um crescimento. Claro que vai depender do teor de escória, o teor de pozolana, o teor de adição que foi adicionado naquele cimento. Então, não dá para você prever quando que para de crescer. Tem casos que para muito rapidamente se for CP5. CP2, por exemplo, que é um CP2E ou CP2Z, tá certo? Eles têm porcentagens menores de escória ou pozolana. Então, eles crescem menos. O CP3 e o CP4 são os que têm possibilidade de crescerem mais. Mas eles têm resistências menores? Sim. Nas primeiras idades, eles têm resistências menores. Nas primeiras idades, que eu digo até 7, 10, 14 dias. Depois ela se equipara e cresce como se fosse normal aos 28 dias. Então, aos 28 dias, tanto que a resistência dele é o CP232, o CP240, o CP332, o CP340, tem que dar a mesma resistência nessas idades.
para 7 e para 28 dias, quando é feito o ensaio do cimento nos laboratórios. Aqui tem uma pergunta sobre o controle da betoneira no canteiro de obras, mas o concreto C25 é superior e não pode ser medido em massa. Esses concretos no nível do Brasil e Sul ainda estão prejudicados pela norma 12655. Realmente, o concreto estruturais passam a ser, a partir de 20 MPa, passam a ser concreto estrutural. E, normalmente, se você não tiver um controle muito bem na obra, você provavelmente vai ter algumas dificuldades em atingir essa resistência. A norma NBR 12655, ela fala que realmente concreto abaixo de 20 MPa, concreto rodado em betoneira só pode ser abaixo de 20 MPa. Mas a gente tem conseguido resultados bons, quando tem um controle muito eficaz na obra, consegue resultados satisfatórios acima de 20 MPa para mesmo rodado em obra, tá? Não só rodado nas betoneiras, tá certo? Uma outra coisa, né, que o pessoal tem comentado muito é a hora que vai tirar o concreto da betoneira, né? No caso de um concreto dosado por uma concreteira, que hora que eu tenho que coletar o concreto da concreteira? No começo da concretagem? É no terço médio? É no fim da concretagem? Que hora que eu tenho que tirar? Bom, eu sou bem crítico nesse caso. Tem que tirar da betoneira, o concreto que está na betoneira. Mas tem algumas recomendações que falam que tem que ter um terço médio. Por que do terço médio? Eu pergunto, por quê? E respondo, por quê? O primeiro terço não presta? O terceiro terço não presta? Só presta o terço médio? Então, quer dizer, se uma betoneira de 6 metros cúbicos, eu jogo 2 metros fora, moldo, aí jogo os outros 2, porque se eu vou moldar só no terço médio, é aquele que vai representar o meu concreto, não é o total. O concreto, quando é dosado numa betoneira, tá? Ele é dosado, ele é misturado na betoneira, tá certo? É feita a dosagem na central e a homogeneização é feita na betoneira. A betoneira tem que estar de acordo para atender aquele concreto que está lá dentro é igual. Foi a mesma quantidade de cimento, a mesma quantidade de areia, a mesma quantidade de pedra para qualquer terço da betoneira. Então, como eu falei, eu sou muito crítico. Para mim, o concreto da betoneira é o mesmo do começo ao fim. Não pode ter variação. Para isso, a betoneira tem que estar com uma velocidade correta, tá? De 14 a 16 rotações por minuto. As facas da betoneira não devem estar desgastadas, tem que estar com o tamanho correto, a espessura correta, para não influenciar no resultado. Porque, sim, eu posso ter influência numa caminhão betoneira, desde que eu não obedeça, que a betoneira não esteja em condições de trabalhar. Agora, se a betoneira estiver em plenas condições, todo o concreto da betoneira tem que ser igual. Tá? Não tem essa de jogar metade, um terço fora e fazer a moldagem só no terço médio. Tem casos, tem obras, por exemplo, obras de metrô, por exemplo, onde eu tenho que o caminhão betoneira, a amostragem é feita num túnel, por exemplo, é feita na boca do túnel. Coleto o concreto, tiro o slump e moldo os corpos de prova. Moldei no início da betonada. Quer dizer que, então, não presta esse concreto? Claro que presta, desde que a betoneira esteja de acordo, presta. Porque, às vezes, não tenho condições de fazer a moldagem dentro do túnel. Tá? Tem fiscalizações que não permitem. Então, os corpos de prova têm que ser moldados fora do túnel. Vários tipos de obras ocorrem isso daí. A moldagem tem que ser feita no início. O que é recomendado? Sim, vai descarregar o concreto, deixa cair um pouquinho na bica do concreto, na bica da betoneira, descarregou aquele pouquinho na betoneira, tá? Sujou a bica, a partir daí, qualquer concreto pode ser aproveitado. Bom, aqui tem duas sobre ensaios.
Qual é o motivo dos corpos de prova serem ensaiados na compressão úmida e qual que é a altura mínima para testar a compressão? Bom, o corpo de prova, normalmente a dimensão dele é 2:1, né? Ou seja, a altura dobro do diâmetro. Tá? A norma, a NBR 5738, ela estabelece eu não lembro agora de cabeça muito bem, mas é uma tolerância de mais ou menos 0,2 na altura do corpo de prova. Então, varia-se de 1,96 a 2,02, coisa disso. Tá? Então, estando nessa faixa de altura, não precisa fazer correção nenhuma. Tá? Em corpo de prova extraído, eu posso extrair corpo de prova de dimensões diferentes, nunca superior a 2. Quando inferior a, por exemplo, eu posso ter uma viga que tenha 15 centímetros, extrair um corpo de prova de 10 de diâmetro, 15 centímetros de largura na viga, extrair um corpo de prova de 10 de diâmetro, vai dar uma relação de 1,5. Existem coeficientes na norma, na 7680, que façam essa correção. E qualquer outra pergunta, Grécia? A outra era a altura que você já falou, era essa mesma. Tá. Estão perguntando aqui sobre se os aditivos alteram a resistência final do concreto. Não, aditivo foi... As fábricas de aditivos, o aditivo só entra na composição do concreto, e hoje eu diria com 100% de certeza que não se faz um bom concreto sem aditivo, tá? Hoje, todo bom concreto tem que ser aditivado, logicamente, sempre obedecendo às recomendações do fabricante, tá certo? Então, o que o fabricante recomenda? O percentual de aditivo que tem que ser colocado. Então, você pode melhorar, sim, as características do teu concreto, tá? Colocando aditivo. Então, hoje, 100% dos concretos, dos bons concretos, são aditivados. Posso fazer concreto sem aditivo? Claro que pode, sem problema nenhum. Concreto, basicamente, é cimento, areia, pedra e água, tá? O que vai mandar é a relação água-cimento. Quanto menor essa relação, maior a sua resistência. Aí outra pergunta é sobre concreto também, esses novos materiais que estão sendo usados na composição do concreto, fibra, outros produtos. O que você acha sobre esses materiais? Bom, as fibras, elas vêm também para melhorar algumas características do concreto, algumas propriedades do concreto, principalmente resistência à tração, menor retração no concreto. Você minimiza isso daí, pode minimizar isso aí colocando fibras, ou fibras de aço, ou fibras de polipropileno, tanto faz. Então, sempre, logicamente, obedecendo as características do concreto, tá? As características do fabricante, o que o fabricante recomenda, qual que é o percentual máximo, qual que é o percentual mínimo que pode ser colocado, tá? Para que vai colocar, né? Não é simplesmente colocar, claro que vai encarecer, você está pondo um produto a mais, mas ele sendo bem estudado, a dosagem sendo bem estudada, eu não vejo problema algum em colocar as fibras no concreto, tá? O que era mais, Grécia? Desculpa. Essas mesmas. Ó. Só isso? Só isso. Deixa eu dar uma olhada aqui se entrou mais outra pergunta. Mas se você quiser dar mais alguma orientação aí, a gente tem mais 6 minutos. Bom, a orientação que eu teria a dar é sempre fazer o controle, né? Não é deixar de fazer o controle, porque você pode ter sempre algum problema. Então, o controle é primordial, né? Dividir em lote corretamente a estrutura, sempre adotar um daqueles critérios, fazer o controle adequadamente, né? Para você ter um bom resultado final, né? E não se apegar, né? Aquilo que eu sempre falei, nós laboratoristas, nós tecnologistas, nós avaliamos o concreto da estrutura, nunca a estrutura plena, tá? Porque eu posso ter outros fatores. Então, o fato de o concreto estar aprovado não quer dizer que a estrutura está aceita. A aceitação vai ser feita pelo projetista, tá? Mesmo, por exemplo, se eu tiver algum problema de resistência baixa, fazer os ensaios que são pertinentes, né? Fazer esclerometria, fazer ultrassom, fazer o que tiver que ser feito, né? Para a gente
gente validar. Isso aí, logicamente, sempre com a anuência do projetista. Então, o projetista é que vai dar a última palavra com relação à estrutura. E outra coisa que é muito importante é verificar sempre o manuseio desses corpos de prova, certo? Porque a gente, se eu não manuseá-los corretamente, eu vou ter resultados que vão ser ruins, vão ser baixos, né? E pode ser que você recuse o concreto, que às vezes a concreteira não tem a culpa, né? Porque o corpo de prova foi mal manuseado. Não é o concreto que está ruim. Tá? Isso eu insisto muito nas minhas palestras, né? A pessoa tomar muito cuidado com isso. Porque o concreto, nem sempre a concreteira nem sempre é a vilã da história. Tá? Se eu não fizer o manuseio correto, eu posso ter algum problema no concreto, sendo que a concreteira não tem culpa nenhuma. Outra coisa que tem ocorrido nos concretos, que o pessoal sempre reclama, o concreto trincou. A concreteira, gente, quando você compra um concreto numa concreteira, ela é obrigada a te atender aquilo que você pede para ela. O que você pede para ela? Normalmente você pede para ela a resistência. Então é obrigada a atender a resistência. Em que idade? Na idade que você estabeleceu. Se você não estabelecer nenhuma idade, são 28 dias. Tá? Então, é 28 dias que tem que dar a resistência. Que outra coisa que você pede? O abatimento do concreto. Qual que é o abatimento? É o slump do seu concreto. Então, a concreteira é obrigada a te fornecer esses dois quesitos que você pediu. E o tipo de agregado, por exemplo, pedra 1 e 2, só pedrisco. Então, isso ela é obrigada a te atender. O concreto trincou, não é culpa da concreteira que o concreto trincou. Você não fez uma boa cura na sua laje, na sua peça, no seu elemento estrutural. Então, por isso que pode ter ocorrido algum problema. Então, nem a concreteira não vai te, claro que ela vai te dar todo o apoio que você precisar, mas ela não pode ser responsabilizada por uma retração no seu concreto. Tá? Se você não tirar, só menos que você pensa, não quero que meu concreto sofra retração. Aí ela vai te fazer um concreto que não vai sofrer retração. Tá? E não confundir concreto mole, gente, com concreto autoadensável, né? E o concreto autoadensável é um concreto que não requer vibração, tá? Você molda, faz a sua peça, seu elemento estrutural, tá? E molda os corpos de prova sem fazer nenhum critério específico de adensamento. Você simplesmente vai jogar o concreto dentro da forma, no caso da moldagem dos corpos de prova. E aí tem muita gente que confunde concreto mole com concreto autoadensável. Concreto mole é um concreto quando você tem um slump máximo, no caso aí do S160, que vai variar até 230. Não pode mais acima disso. Aí você pega um concreto que deu um espalhamento de 400, por exemplo, não é um concreto autoadensável. Concreto autoadensável é acima de 500 até 800. Esse sim é um concreto autoadensável. Então, não fazer confusão. Não é simplesmente pôr água no concreto que a gente vai fazer com que ele fique autoadensável. Tá? Tem outros fatores que interferem no concreto autoadensável. Tem outras coisas que têm que ser vistas. Exudação do concreto, o aspecto do concreto, para ver se não houve segregação desses materiais. Então, tem várias coisas que têm que ser feitas num concreto autoadensável. Um concreto mole não é um concreto autoadensável. De qualquer jeito, se for o S160, ele vai requerer alguma vibração, tá? Que para fazer a sua perfeita adensamento. O concreto autoadensável, você não precisa vibrar nada. Você simplesmente joga o concreto, porque ele tem umas características diferentes, a dosagem é diferente, o teor de argamassa é diferente, tá certo? Tem uma plasticidade diferente. Normalmente são utilizados aditivos para diminuir, para melhorar a coesão, para evitar que sofra alguma segregação e você tenha alguma bicheira, alguma falha de concretagem quando o concreto estiver endurecido. Tá bom, Grécia? Tá bom, Rubinho. Muito obrigada aí. Imagina. Teve muitas perguntas.
Você tem até um convite já para dar um curso online na Universidade de Roraima, ou Rondônia, espero que eu confundi aqui. Então, depois eu vou pegar o contato aqui. Estou à disposição de vocês, e como eu falei, se mais alguma dúvida, né, alguma coisa que eu não expliquei direito, que vocês queiram saber, como eu falei, eu não sou o dono da verdade, o meu e-mail está aí, fiquem à vontade para qualquer esclarecimento. Obrigado por tudo. Pessoal, eu peço um favor para vocês, tem uma enquete aí, por favor, vocês respondam antes da gente encerrar. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Rubinho por ter aceito esse convite nosso. Na segunda-feira a gente volta com mais cursos, então a gente vai ter sobre pavimento urbano, sobre gestão, medidas fiscais tributárias e alvenaria com bloco de concreto celular. Então, segunda-feira a gente está aqui novamente a partir das 9h30. Obrigada a todos por participar aí no movimento Todos para a Construção, iniciativa Soluções, ABCP, Construliga, SNIC e Senai. Boa tarde a todos. Obrigada.